Minha peça em resina está cheia de bolhas, o que fazer? Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou estar falando sobre um problema muito temido por muita gente que inicia nesse meio da resina ou até que já está mais avançado, mas continua sofrendo por esse mesmo problema, que são as temidas bolhas. Você já fez a sua peça com tanto carinho, com tanto cuidado, com amor e do nada surgiram um monte de bolha? Então calma, respira que hoje eu vou te explicar o porquê que isso ocorre e como resolver. Então, por que aparecem bolhas na resina? Vamos lá, tem algumas causas que eu trouxe aqui para vocês. A primeira delas seria a mistura incorreta da resina, que é o componente A, com o endurecedor, que é o componente B. Naquela hora que a gente termina de colocar na balança e vai misturar os dois componentes, tem muita gente que mistura muito rápido, gente. E nesse processo de misturar muito rápido, acaba gerando muitas bolhas. Quando a mistura não é feita de forma homogênea ou ela é feita muito rápida, acaba que ela vai incorporando muito ar. O motivo 2 seria a temperatura ambiente muito baixa. Inclusive, o Brasil passou agora recentemente por uma frente fria em quase todo o país e eu recebi muitas mensagens lá no meu direct. Inclusive, se você não me segue, o meu Instagram é @artesduli, tá? Aproveita para poder seguir, que eu sempre dou dicas gratuitas também lá no Instagram. Mas enfim, eu recebi muitas mensagens nesse período de muita gente que estava sofrendo com bastante bolhas, porque passou esse período frio, que a frente fria que veio, e as pessoas estavam percebendo que estavam tendo muito mais bolhas do que antes. E o que acontece, gente? Em temperaturas mais frias, a resina ela fica mais viscosa do que antes. Ela acaba ficando mais grossa. O líquido que antes era um líquido igual a água, acaba ficando mais parecido, próximo ali a um líquido mais grossinho, sabe? Ou seja, dificulta que as bolhas subam e elas acabem sendo estouradas. Então elas acabam ficando presas no copo, sabe? O motivo 3 seria peças como flores ou madeiras, né? Que são elementos porosos. Esses materiais, quando são cobertos com a resina, acabam soltando ar, formando várias bolhas. O motivo 4 seria despejar a resina de uma única vez no seu molde, porque quando você faz isso, acaba dificultando que o ar saia. Quando você joga de vez, acaba criando muitas bolhas na peça também. Bom, agora que eu já falei das causas, vamos então para as soluções. Como evitar bolhas na sua peça? Dica 1. Faça a mistura com calma e sem pressa, né? Aquela coisa que eu expliquei no início, não vamos misturar assim, pessoal. Mistura de forma lenta mesmo, com paciência, que o resultado vai ficar muito melhor. Dica 2. Mantenha a temperatura ambiente amena. Isso vai facilitar muito que a sua resina se mantenha fluida, né? E ajude na liberação das bolhas. Ai, Duda, mas eu moro numa cidade muito fria. Calma, tem solução. É só você estar trabalhando em um local onde tenha um aquecedor ou até uma estufa caseira, você pode estar criando para assim que você terminar de fazer as suas peças, você tá colocando nessa estufa também para poder estar ajudando nessa prevenção das bolhas. Outra dica que eu também compartilhei, inclusive lá no Instagram, foi para quando tiver esses dias muito frios, muito chuvosos, vocês podem estar fazendo um banho-maria na sua resina, somente na resina, tá, pessoal? Somente no componente A. Você vai pegar o frasco dele, vai fazer um banho-maria, isso vai fazer com que a sua resina ela fique mais líquida, tá? Somente no componente A, não faz isso no componente B. Ou deixar também a sua resina de frente para um aquecedor, enfim, alguma forma de procurar fazer com que ela aqueça, fique mais quentinha para que ela possa ficar mais líquida. Dica 3. Sempre sele os seus elementos naturais, madeira ou flor, antes de aplicar na resina. Pode ser com spray de verniz, com verniz ou até um selante pronto. É só importante que você sele esse material porque vai tirar a umidade dele para quando entrar em contato com a resina não gere bolhas. Dica 4 seria você despejar a resina de forma lenta e gradual, porque isso vai evitar que apareça mais bolhas do que você pegar, por exemplo, o seu molde tá aqui, você pega a resina e joga assim. É bonito, é satisfatório de ver. Só que na prática não é o ideal, porque acaba que essa forma da gente jogar no molde, ela vai gerar mais bolhas na nossa peça, principalmente se a gente está trabalhando com peças com transparência. Quando você despeja a resina diretamente do copo no molde, o fluxo ele é muito mais rápido e intenso, o que faz com que o ar fique preso dentro da resina, formando essas microbolhas nas peças. Já quando a resina ela escorre suavemente
lentamente, delicadamente, por um palito, ela vai se acomodando de forma mais delicada no molde. O que acontece? O mesmo palito que a gente mistura, faz a nossa mistura do componente A com o componente B, o que é que eu indico? A gente pegar esse mesmo palito, colocar no molde e vir com um copo e jogar seguindo a base do palito. A gente vai jogar a resina por cima do palito. Por quê? Porque com o palito, o fluxo ele é mais fino, controlado e preciso. Então a resina ela vai seguindo esse palito do que a gente jogar de vez assim, ou se não só jogar mesmo centrado em um local. É sempre bom ter uma, digamos que uma régua, né, para ele assim, um parâmetro para a resina escorrer por ele. A dica 5 é sempre você ter por perto ou um maçarico ou um soprador térmico, porque esses dois equipamentos é o que a gente utiliza para poder estar tirando as bolhas, tá? Tem outra forma também de tirar as bolhas, que seria com o álcool isopropílico, mas eu não indico tanto para vocês, porque o álcool isopropílico, gente, tem que tomar um cuidado muito grande, porque se a gente utiliza álcool isopropílico, a gente não pode estar utilizando logo em seguida o maçarico, porque essa reação, né, eles geram uma reação química que acaba virando fogo. Então não façam isso. Eu indico você estar utilizando o maçarico para peças menores, porque ele é mais preciso, sabe? E o soprador térmico para peças maiores, porque ele já é um pouco maior. Tá, Duda, mas como corrigir as bolhas depois que a peça tá pronta? Tem como? A boa notícia é que, a depender, tem sim. A primeira seria bolhas na superfície. Acabou que você fez a peça ou fez o seu dome e viu que criou uma bolha nela. Ai, gente, é de matar quando isso acontece. E aí você tem que resolver. Então, como você pode estar fazendo? Lixando. Você pega uma lixa e lixa bastante, para poder estourar aquela bolha e ficar nivelado, o mesmo tamanho, igual como tava toda a peça, tá? E aí você teria duas opções. Você poderia partir para o dome, que seria a última camada de resina na peça, né, que a gente batizou como dome. E aí você faz lixa, deixa nivelado. Você pode vir com o dome, fazer a sua última camada, prestando atenção para não aparecer nenhuma outra bolha, ou você pode vir, depois da sua peça lixada e nivelada, continuar o processo de lixa para poder fazer o polimento. Então teria essas duas formas de estar recuperando a sua peça. Mas, Duda, minha bolha, ela é dentro. O que fazer? Então, gente, se são microbolhas, várias microbolhas espalhadas pela peça, infelizmente não teria solução. Aí não tem como a gente estar resolvendo esse problema, porque infelizmente as bolhas internas são mais difíceis de estar ajeitando mesmo. Mas se é uma bolha interna grande que surgiu porque você pôs uma flor ou algo assim, somente uma, duas que seja que tá chamando mais atenção, tem como você recuperar sim, a depender também do tamanho dela. Por exemplo, se for uma peça mais fininha, você pode vir com a sua própria micro retífica. Para quem não sabe, a micro retífica é aquele material que a gente usa para poder furar as nossas peças. E aí vocês vêm com a micro retífica e fura, faz um buraco mesmo na peça e depois você pode cobrir com resina, tá? Então teria essa opção caso a sua bolha seja maior e seja interna. Mas assim, pessoal, tem algumas bolhas que elas ficam até mais artísticas na peça mesmo, sabe? Mas se vocês não gostam dela de jeito e maneira, a dica realmente é seguir todas essas dicas que eu dei aqui para vocês poderem produzir a peça de vocês. E aí, gostou dessas dicas? Agora você já sabe exatamente o que fazer quando a sua peça surgir uma bolha ou o que evitar para que isso não ocorra. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui abaixo que eu vou te ajudar. E se você quer aprender ainda mais com meu suporte personalizado, com aulas e técnicas incríveis com a resina, confere o link do meu curso que está aqui na descrição. Não se esquece de deixar o seu like, ativar o sininho e clicar ali no botão de se inscrever. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até o próximo vídeo, pessoal!